Olá, meu nome é Iago Henrique Teixeira Marcolino. Eu sou aluno de mestrado na Universidade Federal de Pelotas, no programa de pós-graduação em modelagem matemática. Este trabalho se trata de um trabalho de métodos numéricos de equações diferenciais. O título deste trabalho é a solução da equação de Black-Scholes via método numérico. Gostaria de iniciar explicando um pouco o que é um derivativo, né? O derivativo ele é um contrato financeiro cujo valor depende de outro ativo subjacente, tá? Seja ações, moedas ou títulos. Temos como derivativo, tradicionalmente, contratos futuros. Tá? Seria uma obrigação, ou seja, lá no futuro você vai ser obrigado a exercer esse contrato. Temos as opções, que são direitos de compra ou venda. Tá? Ou seja, futuramente você vai ter o direito de comprar ou o direito de vender o ativo. Temos os termos também, que são basicamente são obrigações. E o swap também, que são obrigações futuras. Inicialmente, né, os derivativos eles foram criados para se proteger das oscilações do mercado. Né? Porém, ao observar grande volatilidade nos preços, né, desses derivativos, iniciou-se então a especulação com os derivativos. Tá? Logo em seguida também começou a ter bastante arbitragem com isso, ou seja, operar diferença de preços, né, de ativos em diferentes mercados. Tá? Tudo começou lá com um modelo binomial discreto, tá? Por Jacob Bernoulli. Em seguida, Robert Brown, né, fez uma aproximação do modelo contínuo, transformando numa equação diferencial estocástica. Chamou-se isso então de movimento browniano. Em seguida, Kyoshi-To aplicou então o lema de To para derivar a dinâmica do preço da opção. E juntando tudo isso, Mihour-Scholes, Fisher-Black e Robert Felton criaram então o modelo de Black-Scholes, tá? Que hoje são um dos pilares da teoria dos derivativos no mercado financeiro. A aplicação do modelo de Black-Scholes não se restringe somente ao mercado financeiro, tá? Ele já foi aplicado em projetos de construção, tá? Avaliação de projetos de tecnologia também, para gerenciar o risco, né, de investimento em tecnologia da informação por meio de uso de opções. Também para determinar o valor de seguros de depósitos de empréstimos estudantis, suporte a preços agrícolas, patentes, entre outros. Tá? Porém, o principal foco é na aplicação do mercado financeiro. Tá? A proposta desse trabalho aqui, então, é pegar a equação de Black-Scholes e transformar na equação do calor. Em seguida, aplicar um método numérico, tá? Um ou mais métodos numéricos, e gerar uma solução aproximada. Tá? Vamos à metodologia, então. O modelo de Black-Scholes, tá, de uma opção de compra europeia, se dá por essa equação 1, tá? Onde C de S é o preço da opção no tempo t, tá? S é o preço do ativo no tempo t também. R é a taxa de juros anual, a livre de risco. No Brasil seria a taxa Selic. E sigma é o desvio padrão, tá? Dos retornos anuais, ou seja, a volatilidade, tudo bem? A equação de Black-Scholes, tá? Essa equação 1, podemos observar que ela tem uma parte determinística, tá? E uma parte estocástica. No final de tudo, espera-se que o preço dela, né, seja o máximo, tá? Entre o máximo de S menos E e zero, tá? Ou seja, no final do período, o valor do ativo ele tem que ser maior que o preço de exercício. E, tá? E temos aqui, então, duas condições para este preço aqui, tá? Se o preço do ativo for muito pequeno, esse limite ele tem que tender a zero, tá? O limite do preço. E se o preço for muito grande, tá? O limite ele tende ao valor do exercício vezes essa exponencial aqui. Tá? Primeiro, para fazer a transformação para a equação do calor, né, nós temos que ver se essa equação é do tipo parabólica. Tá? Então, para verificar se a equação é parabólica, o que fazemos? Verificamos se o delta é igual a zero. Tá? O termo quadrático é o A, né? O termo misto é o B, que é zero da nossa equação. O termo temporal de segunda ordem é o C, né? E é zero na nossa equação. Então, o nosso delta é igual a zero. Com isso, concluímos então que é uma equação do tipo parabólica. Tá? E podemos então fazer as devidas mudanças de variáveis. Tá? Fazendo a primeira mudança de variável, tá? Chamando t disso daqui.
e o tal disso daqui, tá? Usando a técnica padrão da distribuição logo normal, tá? Faça a seguinte mudança de variável. Chama o S do preço de exercício vezes uma E na X, tá? Onde X é o ln de S sobre E, tá? Lembrando que S é o preço do ativo. Criando assim uma nova função em termos de tal e X, tá? Uma C de S que é igual ao preço de exercício vezes uma função V, tá? Nessa equação 2. Aplicando então as respectivas derivadas, tá? Da equação, derivando em relação a S, né, pela regra da cadeia, descobrimos que ΔC ΔS é igual a essa equação 3, tá? Derivando em relação a S pela regra da multiplicação, né? Novamente, chegamos então que a derivada segunda em relação a S é nossa equação 4. E derivando em relação a tal, né, pela regra da cadeia, então, temos a equação 5, tudo bem? Substituindo as derivadas, tá? Na equação principal lá de Black-Scholes, então ficamos com isso daqui, tá? Essa última equação aqui. Dividindo ambos os lados, então, por E, tá? Essa equação aqui é divide tudo por E para desaparecer esse E aqui, tá? Chegamos nesta outra equação, multiplicamos ambos os lados por 2 sobre sigma ao quadrado, para tirar esse fator que está multiplicando toda a equação, né? Chegamos nessa última equação aqui. Isolando agora o termo ΔV delta, tá? Chegamos na equação 6, tá? Pode-se notar que a equação 6 é semelhante à equação de difusão, tá? Do calor. Ou seja, ela é uma derivada parcial do tempo que se iguala a derivadas parciais em termos do espaço, tudo bem? Agora, né, aplicamos, com isso, né, temos as condições iniciais, tá? Tal igual a zero e t igual ao tzão, tá? V0, então, é igual a isso daqui. E as seguintes condições de fronteira, tá? Quando o limite quando x tende a menos infinito da função v, tá? É igual a zero. E o limite quando x tende a mais infinito de i na x menos a função v tem que ser igual a exponencial, tá? Com tal maior que zero. Com o intuito, então, de obter uma equação de difusão correspondente, tá? Vamos considerar fazer a seguinte mudança de variável, tá? V de tal x é igual a essa equação 7 aqui, onde os parâmetros alfa e beta são escolhidos para anular os termos lá, os termos que não correspondem à equação original do calor, tá? Aqui, deixa eu voltar aqui para vocês verem. E nós temos essa equação, tá? 6 aqui. Se eliminarmos esse termo e esse termo, ficamos com ΔV delta del ao quadrado V del x ao quadrado, tá? Que seria então a equação do calor original. Então precisamos só eliminar esses termos aqui. Com isso nós escolhemos os alfas e betas para fazer essa eliminação futuramente, tá? Então agora onde alfa e beta são escolhidos, né, para anular os termos correspondentes da equação, tá? Encontrando as derivadas primeiro, né? Temos aqui as respectivas derivadas, tá? Substituindo então essas derivadas na equação 6, nós temos o ΔV delta, que é essa equação aqui, tá? Aí, substituindo os valores, ficamos com essa última equação, tudo bem? Agora, se dividir ambos os lados por alfa por essa exponencial aqui, tá? Para assumir com essa exponencial que está multiplicando todos os termos, chamando C de 2R sobre sigma ao quadrado, temos então ΔV delta igual a isso daqui, tá? Observe que se a gente conseguir igualar esses valores aqui a zero, nós temos basicamente a equação do calor. Então, para que isso fique mais explícito, então, a gente tem que eliminar esse termo del x e o u, né? Como que fazemos isso? Encontrando um valor que iguale esses termos aqui igual a zero. Tá? Ou seja, para zerar o termo que multiplica del x, né, precisamos que isso daqui seja igual a zero. Com isso, descobrimos o alfa, tá?
E para zerar o termo que multiplica o U, isso daqui tem que ser igual a zero. Substituindo o alfa aqui, nós descobrimos que o beta tem este valor aqui. Com isso, nós zeramos os termos, tá? E chegamos então na equação 9, que é basicamente a equação do calor. Tá? Substituindo os valores de alfa e beta na equação, segue então que o nosso V de tal x é igual à equação 10, tudo bem? Para que então o U de 0x não assuma valores negativos, né? A gente tem essa condição inicial aqui, tá? E para manter o comportamento do preço dentro do esperado, tá? Temos as condições de fronteira que ficam da seguinte forma aqui, tá? O limite disso daqui da nossa V, né, tem que ser igual a zero quando x tende a menos infinito, e o limite quando x tende a mais infinito é igual a essa exponencial, tá? Para tal maior ou igual a zero. Então, como a equação é parabólica idêntica à equação do calor, tá? Nosso problema de valor inicial toma a forma da equação da difusão, tá? Que é a equação do calor. Tudo bem? Agora aplicaremos um método numérico, tá? Das diferenças finitas, tá? Para para solucionar essa equação do calor, tá? Primeiro, aplicamos as diferenças finitas, tá? No domínio de x, tá? E depois aplicamos o método Ruji-Kutta de ordem 4 para solucionar a parte do espaço, do tempo, tá? Ou seja, discretizando então o espaço e tempo em intervalos uniformes, tá? Onde xj é igual a j delta x, onde j é o índice da posição inicial, tá? Sendo Δx o passo do espaço, tá? Então, discretizando as derivadas, elas tomam essa forma aqui, tá? Del J, del tal, fica aproximadamente isso daqui. E a derivada segunda fica aproximadamente, em relação a x, fica aproximadamente isso daqui, tá? Onde temos esse nosso U de J na N é igual a U de tal N e XJ, tá? Substituindo na equação original, então temos que nosso U de J, o nosso del J del tal, fica igual a este valor aqui. Transformando assim a equação diferencial parcial num sistema de equações diferenciais ordinárias. Tá? Agora, utilizando o Ruji-Kutta, tá? De quarta ordem, tá? Para aplicar a integração no tempo, onde tal, né? No tempo tal, né? Onde o sistema resultante é o del tal, tá? É uma matriz que multiplica a U, tá? Onde a U tem esse formato aqui, tudo bem? E A é a matriz dos coeficientes das diferenças finitas. Resolvendo, então, numericamente, tá? Via Ruji-Kutta fica considerando as condições iniciais, lembrando, na hora de implementar no código tem que colocar essas condições iniciais, senão vai dar um valor meio estranho lá, tudo bem? Então, nossa U de tal x fica dessa forma aqui, tá? Essa é a nossa solução gerada, tá? Numericamente. Lembrando que isso aqui é uma matriz, tudo bem? Essa matriz ela gera esse seguinte gráfico, tá? Da figura 1. Podemos observar que esse gráfico ele é muito semelhante ao gráfico da distribuição normal, tá? De probabilidade. O gráfico da distribuição normal de probabilidade ele tem esse formato aqui, lembrando, tá? A gaussiana, né? E isso é muito válido porque na nossa equação nós temos uma parte estocástica, tá? Que seria esse valor aqui na equação original de Black-Scholes, tá? Aqui é um C, tá? Não V. V de compra e C, V de venda e C de opção de compra, tá? Só isso que mudou. Voltando então para as variáveis originais, tá? Lembrando que o nosso V tem esse formato, o nosso C tem esse formato, substituindo o valor esse valor aqui, né, do V, na equação C, nós temos algo parecido com isso, tudo bem? Onde o V é nossa solução numérica, tá? Aqui é V, tá? Desculpa, é o erro aqui, tá? O X é o ln de S sobre E,
e o tal tem esse formato aqui, tá? E o C é 2R sobre sigma ao quadrado. Então, nossa solução final fica matricial, tá? Fica dessa forma aqui. É uma solução bem grande, tá? O nosso C de TS, tudo bem? Que é a solução principal mesmo. Tem esse pedaço e esse outro pedaço junto, tá? Aqui é uma matriz só, tudo bem? Essa é a nossa solução. Nossa solução, então, fazendo os devidos testes, tá? Com o coeficiente de difusão 1, a taxa de juros a 12%, preço de exercício 50% e a volatilidade 40%, tá? O resultado resulta desse seguinte gráfico, tá? De variação do preço da opção, que é bem semelhante ao, ao que acontece realmente com as opções, tá? Temos aqui, então, o gráfico numa escala maior, tá? Apenas para poder observar melhor, com os diferentes T, tá? T0 até o T final, tá? Que é o 1, tudo bem? Conforme o preço do ativo aumenta, tá? O preço da opção também vai aumentando, tudo bem? Isso descreve bem o comportamento do preço, aparentemente, tá? Ou seja, essa solução ela se assemelha bastante, tá? Com o comportamento real do preço das opções. E vale lembrar que tentamos resolver diretamente por diferenças finitas, tá? Porém, não deu muito certo, tá? Ele acabou dando uns valores meio absurdos lá. Então, por isso que aplicamos diferenças finitas no domínio e utilizamos o Runge-Kutta para resolver, tá? E aí acabou dando uma solução melhor. Conclusão, então, apresentamos uma solução da equação de Black-Scholes, tá? Partindo da equação original e transformando na equação do calor. Aplicamos o método numérico das diferenças finitas e Runge-Kutta, tá? De ordem 4. Chegamos a uma possível solução, tá? E foi realizado os testes com valores simbólicos, tá? Lembrando disso, para verificar a qualidade da solução. E parece estar de acordo. Teste com valores reais de mercado e comportamento e fazer o comparativo, tá? Com o preço teórico e o preço com o preço teórico e o preço de tela fica para trabalhos futuros, tá? Aqui temos as nossas referências. Temos aqui também o código Python utilizado, tá? O primeiro código. Esse código aqui é para discretizar o domínio e gerar a solução U. E temos o segundo código, tá? Ele faz a volta, ele pega a nossa solução U e joga lá para a solução C da equação original de Black-Scholes. Né? E é isso então. Muito obrigado.